vocês aqui pelo menos já me ajudam, já me dão, né? Em nome do Senhor, tá? Uma saudação especial a quem está assistindo agora, que Deus te abençoe. Nós tínhamos um projeto de começar nossa live às 9 da noite, mas nós queremos começar agora porque de verdade há uma unção fresca aqui, direto do Centro Apostólico, e queremos abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Nós estamos hoje em um final de semana do ano de 2020, mês de julho. Estamos num final de semana fazendo uma celebração ou uma homenagem aos diáconos do mundo inteiro, e em especial começando com os diáconos aqui de nossa igreja. E nós queremos ministrar hoje essa palavra para abençoar, e também vamos ministrar a continuação dessa palavra amanhã, porque hoje não é possível terminar essa palavra. Então vamos continuar essa palavra amanhã. Todos que puderem aqui, e aí quem está assistindo, tome caneta e papel, escreva num papel, escreva no seu telefone, escreva em algum local, porque a mensagem que você vai ouvir hoje aqui vai abençoar você até quando você estiver sem. Vai abençoar você. Então escrevam tudo que tem aí. Eu não li em livros o que eu estou na verdade falando a vocês, não li em livros, o Senhor me ensinou. Eu estou aqui quase dizendo como disse o apóstolo Paulo: o Senhor me revelou que eu vou ensinar a vocês. Eu recebi do Senhor que eu vou ensinar a vocês, tá? E ministrar, e dizer a vocês que aqui vai ser o primeiro lugar onde eu vou ministrar essa palavra. Eu nunca ministrei em outro local, vocês são a primícia dessa palavra, e vão receber essa primícia para abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Eu estou pautado em 3 capítulos: Atos capítulo 6, Atos capítulo 7 e Atos capítulo 8. Mas eu vou ler Atos capítulo 6. Venham comigo, por gentileza. Atos capítulo de número 6. Eu ainda não comecei, tá? Eu quero ler do versículo de número 1 de Atos capítulo 6 e vou ler até o versículo de número 7 para começar fundamentando aqui nossa palavra de hoje. Quantos estão aqui? Digam glória a Deus. Quantos diáconos estão aqui? Digam glória a Deus aqui comigo. Quantos ministros do presbitério podem gritar glória a Deus comigo aqui, pelo amor de Deus? Versículo de número 1 de Atos capítulo 6, disse a Bíblia: ora, naqueles dias, eu vou contextualizar aqui, naqueles dias pós-pandemia, houve uma multiplicação de gente nas igrejas. Abaixa o volume de vocês aí, quem está com volume. Houve uma multiplicação de discípulos na igreja. Aí continuou o versículo dizendo: houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, protestando com a aramaica, porque as suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária dos alimentos. Versículo 2 disse a Bíblia: então os 12 apóstolos reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém. Inclusive muitos sacerdotes obedeciam à fé. Levante as 2 mãos, vamos encher esse local de glória a Deus e aleluia. Vamos, irmãos. Aqui, participe comigo, levante comigo. Levante o altar aí agora, glória a Deus. Você em casa também, levante o altar, diga glória a Deus, diga aleluia. Vamos encher esse local aqui. Dê um aplauso ao Espírito Santo, por favor. Eu quero falar hoje sobre esse é o meu título, o meu tema: observações apostólicas sobre o diácono. Escreva. Esse é o meu tema. Na verdade, o Senhor me ensinou esses dias
33 observações, poderia chamar de princípios também, 33 observações apostólicas sobre os diáconos. Vou ministrar a 50% dessa palavra hoje, observações, creio que eu consiga, e o restante eu ministro amanhã para vocês em nome do Senhor. Escreva, essa palavra vai abençoar você de maneira poderosa, até quando você tiver 120 anos. Na minha introdução, eu quero fazer aquela afirmação ali, ó, no amarelo. Verdadeiros diáconos estão sob o fundamento de apóstolos e profetas. Alguém leia para o seu vizinho ouvir. Grite bem alto. 3, 2, 1. Leia. Verdadeiros. Ou seja, os diáconos, eles estão fundamentados eles estão baseados em um fundamento, que é o fundamento de apóstolos e profetas. Essas aulas, ou essa ministração de hoje, esse ensino de hoje e de amanhã, vai nos ajudar a entender que diácono não é somente alguém cuidando de crianças. Diácono não é somente alguém que olha o estacionamento da igreja. Diácono não é somente uma pessoa que apenas cuida da limpeza da igreja, que apenas cuida. Não, diáconos também, além disso, segurança, limpeza, estacionamento, recepção é muito importante, mas existem também outras coisas extremamente importantes na palavra de Deus que diz respeito a um diácono. E quando eu comecei a ler sobre isso, eu descobri assim, esses diáconos estão fundamentados no fundamento de apóstolos e profetas, e de verdade, lendo, eu lembrei de uma outra frase também interessante que eu falava constantemente, continuo falando, a seguinte frase: nós somos eternos diáconos. Repita essa frase: nós diáconos. Eu estou falando isso porque em algumas igrejas existe uma escadinha, parece uma escadinha do sucesso, parece uma escadinha. O irmão, ele é cooperador, diácono, depois ele é embador, depois ele é presbítero, e aí quando ele chega em um determinado local, ele fala: não sou mais diácono, eu não quero mais ser diácono, né? Porque na cabeça dele ele pensa que diácono é somente para fazer o que eu disse a vocês aqui na igreja, para atender recepção, para limpar, para varrer, essa parte eu já passei, mas não é verdade. Nós, apóstolos, seja profeta, seja evangelista, seja pastor, somos todos diáconos, eternos diáconos. Nós podemos ter a capa de apóstolo, ou a essência, ou o manto apostólico, mas a essência não pode deixar de ser a essência também de um diácono, né? Nós temos que continuar, não importa o manto que tenhamos, a essência tem que continuar. E ao ler tudo isso, eu fiquei assim, com uma grande alegria de abençoar os diáconos com essa palavra em nome do Senhor. Então, acelerando agora, vocês vão me ajudar aqui agora. O presbitério que eu fiz hoje foi de diáconos, então vocês vão me ajudar, tá? Para que também reverbere o grito de glória a Deus lá atrás, tá? Primeira observação que eu li na Bíblia sobre os diáconos está aí, ó. Número 1. Primeira observação, Atos capítulo 6, versículo de número 1. Primeira observação, ela está aí, ó. Ela vai chegar. Atos capítulo 6, versículo 1. Ora naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração na igreja. Murmuração dos helenistas contra os hebreus. Primeira observação, escrevam: diáconos colocam ponto final na murmuração. Essa primeira observação, eu olhei a Bíblia e descubro que no contexto daquele momento existia uma murmuração no meio da igreja. Por isso que Deus usou os apóstolos, o Espírito Santo guiou os apóstolos para levantar um presbitério de diáconos, que naquela ocasião eles disseram que seriam 7 diáconos. Na verdade depois ficaram somente 6, porque um desses 7 fundou uma seita de demônios chamada seita dos Nicolaitas, que foi o Nicolau que está ali. Então na verdade a igreja tinha 8.000 membros. O apóstolo Pedro tinha sido usado por Deus, ganhou 8.000 membros e tinha somente 6 diáconos. Alô? E começou a murmuração no meio da igreja. E aí Deus, o Espírito Santo, usa os apóstolos para levantar os diáconos, para que os diáconos acabem com a murmuração.
Quando começamos a ler a Bíblia, nós sabemos o que significa murmuração. O que significa murmuração? Reclamações, queixas, quem mais? Falar mal. E aquela palavrinha ali, ó, rosnar. Já ouviram falar dela? É falar por entre os dentes. Quando você era criança, vocês, faz tempo que tinha um desenho chamado O Rabugento. Lembra dele? Era um cachorrinho que ficava falando por entre os dentes, rosnando. E geralmente a murmuração acontece contra autoridades constituídas. Diáconos são levantados por Deus para botar fim numa murmuração. Diáconos são levantados nas igrejas para botar fim na murmuração, para botar fim na reclamação, para botar fim na queixa, para botar fim no falar mal, no rosnar. De verdade é um decreto que o Senhor tem nos dado. Deus vai levantar diáconos pós-pandemia, que vai acabar com a murmuração no meio da igreja. Geralmente quem murmura está murmurando porque não tem a habilidade de fazer melhor do que quem está sendo alvo da sua murmuração. Números 16, 42. Olha o que acontece em Números capítulo 16 e versículo de número 42. Eu vou ler com vocês rapidamente. Números 16, 42. Olha o que está. E tendo-se sublevado a congregação contra Moisés. Esse sublevado é uma palavra que a gente nunca ouviu, né? Isso aí é murmuração, tá? Isso aí é falatório, queixa. Colocaram a congregação contra Moisés e contra Arão. Dirigiu-se para a tenda da revelação. A nuvem, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Versículo 43. Vieram, pois, Moisés e Arão à frente da tenda da revelação. Então disse o Senhor a Moisés: levantai-vos do meio dessa congregação, para que eu num momento possa consumir todos eles. Então caíram com o rosto em terra. E no versículo 46 diz: depois disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, leva-o depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande é a indignação que saiu do Senhor e começou uma praga. Diga, murmuração traz a indignação de Deus. Repita isso. Versículo 47, disse a Bíblia: tomou Arão como Moisés tinha falado e correu ao meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo. E deitando o incenso no incensário, fez expiação pelo povo. 48. E pôs-se em pé entre os mortos e os vivos. E então a praga cessou. 49. Ora, os que morreram da praga foram 14.700, além dos que morreram no caso de Corá. E termina o versículo 50 dizendo: e voltou Arão e Moisés à porta da tenda da revelação, pois cessaram a praga. Irmãos, começou nos dias de Moisés, na congregação em que ele cuidava, uma murmuração. E isso trouxe a indignação do Senhor naquele local e houve morte naquele local. É verdade que a murmuração traz morte em nossos dias. Pode não ser uma morte física, mas traz morte espiritual. Enfraquece a vida ministerial, enfraquece a vida espiritual. E olha os versículos. Outro versículo que eu quero mostrar a vocês aqui. Vocês estão recebendo ou não? Números capítulo 17, versículo de número 1 até o versículo de número 5. Números 17, do versículo de número 1 ao versículo 5. O Senhor disse a Moisés. Outra murmuração apareceu aí. A murmuração que aparece aí em Números capítulo 17 aparece por causa da questão de ministério, né? Alguém começa a discutir ali se Arão também era ou não era o cara do ministério. Começa uma grande discussão ali. E aí disse a Bíblia que para acabar com a discussão, Deus deu uma direção a Moisés. Olha lá como é que foi, versículo 2. Acabar com a murmuração. Fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E escreve o nome de cada um sobre a sua vara. 3. O nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça das casas de seus pais terá uma vara. 4. E as
Então brotará a vara do homem que eu escolher. Assim, leia bem alto, me ajude. Farei cessar murmurações com que murmuram contra vós. Irmãos, aqui tinha uma discussão no ministério. Quem pode pregar, quem pode cantar, quem pode ministrar, quem pode... Era simples. Só pode pregar, tocar, cantar, profetizar, etc. quem tem frutos. Quem tem frutos. Então faz o seguinte: pega as varas que representam eles mesmos, põe lá na tenda da congregação para orar, orando. De manhã, a vara que tiver botões, flores e frutos, essa vara representa o homem que eu escolhi para ser ministro. A murmuração acabou. Então de manhã, das 12, somente a vara de Arão tinha botões, flores e frutos. Às 11, vieram secas, voltaram secas. A de Arão veio seca, mas ela voltou com botões, flores e frutos. Não é? Botões, flores e frutos. Então, de verdade, os diáconos são levantados por Deus para acabar a murmuração. Por quê? Porque os diáconos vão ser alguém que vai ter flores, vai ter botões, vai ter frutos. Eu declaro sobre os diáconos aqui dessa igreja, eu declaro aos que vão ser diáconos também. Eu declaro aos diáconos de outras igrejas também. De vocês nascerão botões, flores e frutos. E eu quero interpretar isso da seguinte maneira: o teu pensamento, tua palavra e teu comportamento vai estar fundamentado na palavra de Deus. E isso te qualifica como ministro do Senhor. Pronto. Eclesiastes capítulo 10, versículo 20, tem um princípio interessante. Diz em Eclesiastes capítulo de número 10 e versículo de número 20. Leiam bem alto, toda a igreja. Vai lá, participe comigo. Nem ainda. Por quê? Bom, onde que as murmurações acontecem, irmãos? No púlpito? É no púlpito? Não, onde é que elas acontecem? Lá em casa. O maior local de murmuração é em casa. Ao redorzinho de conversa e papapá, aquela coisa toda. Mas olha o que está dizendo o texto, ó. Nem no teu pensamento amaldiçoes. Nem no teu pensamento. Cuidado, porque o que você murmura dentro de casa, reino do Espírito pode levar e te denunciar. Então o que Deus está fazendo? Levantando um presbitério de diáconos que bota fim na murmuração. Se eles vão botar fim na murmuração, é porque eles serão gente que odeia conversa contra as autoridades. Se eles vão botar fim na murmuração, é porque são gente que não estão pactuando com isso. São gente que não permite esse tipo de comentário, porque eles são diáconos na casa do Senhor. Alguém dê glória a Deus aqui comigo, vamos. Número 2, não querem, né? Tá bom. Número 2. Outra observação lida aí em Atos capítulo 6, versículo 1, é que o ministério para órfãos e viúvas estavam sendo desprezados. Não estava tendo todo o cuidado necessário. E aí o Espírito Santo resolve dizer aos apóstolos: levanta diáconos, para que eles possam fazer isso aí, ó, ativar o ministério para órfãos e viúvas. Olha, veja, irmãos, que ministério tremendo na igreja são os diáconos. Cuidar de órfãos e cuidar de viúvas. A partir daqueles dias ali, o ministério para órfãos e viúvas se levantou na igreja. Eu creio que Deus vai levantar pós-pandemia, aqui em nossa igreja e em outras igrejas, ministério para órfãos e viúvas. Muitas viúvas, inclusive nesse tempo de pandemia, algumas entregando seus esposos, tendo que devolver seus esposos, viúvas. Nas nossas igrejas filhas, algumas ficaram viúvas. E agora Deus levanta um presbitério, que é o presbitério de diáconos, para de maneira muito poderosa cuidar desse ministério, que são de órfãos e viúvas, e ajudá-los e abençoá-los. O livro de número 22 ressalta sobre esse princípio e sobre essa ordenança do Senhor com relação às viúvas.
O que diz aí o texto? Alguém que tiver boca aí, grite comigo. O que está escrito aí? Versículo 23. Leiam alto. Se a de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente... Quem pode ler comigo? Quem faz justiça ao órfão... Aqui está falando do nosso Deus. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, dando a eles o quê? Pão e roupa. Lá no presbitério de diáconos, para cuidar do ministério de órfãos e viúvas. Algumas não vão ter pão, comida em casa, não vão ter roupa. É importante que seja cuidado. O versículo de número... Atos capítulo 6, versículo 1, vocês já leram comigo. Acabou aí a questão da má distribuição desse assunto de órfãos e viúvas. E em Tiago, capítulo 1, versículo 27, olha o que está escrito. Tiago, capítulo 1, versículo de número 27. Quero abençoar vocês hoje aqui. Que diz aí a Bíblia? Leia bem alto para o seu vizinho ouvir. Aí em cima também. Vamos lá, vocês aí de cima. Vamos, leia alto, só tem jovem aí em cima. Diz que é a religião imaculada, a verdadeira religião, como dizem algumas traduções. Visitar órfãos e visitar viúvas. Olha, nós aqui estamos precisando corrigir isso. Estou falando de mim. Como diácono, ou como presbitério de diácono. Precisamos corrigir esse princípio. E daqui para frente, pós-pandemia, as igrejas vão precisar entrar dentro desse princípio. Levantar ou ativar o ministério para órfãos e viúvas nas igrejas. E os diáconos são chamados por Deus para esse fim. Em nome do Senhor. Número 3. Outra observação, está no versículo de número 2 de Atos 6 e no versículo de número 4. Outra observação sobre os diáconos. Eles apoiam os apóstolos a fim de que os mesmos se dediquem à oração e à palavra. Bora, vocês aqui comigo, me ajude. Diga, os diáconos, repita. Apoiam os apóstolos para que os mesmos se dediquem à oração e à palavra de Deus. Tá? Esse apoio que os diáconos dão, por isso que o Espírito Santo mandou os diáconos, os apóstolos levantarem diáconos, para que eles pudessem conseguir ter liberdade para orar e ler a Bíblia. Ter mais liberdade, ter apoio nisso. O apoio aí, é um apoio espiritual. Cada vez que você vem para a igreja e faz um turno de oração de 1 hora, tempo e vem aqui, você está apoiando os apóstolos. Tá? Você está apoiando de Deus. Cada vez que você ora, Deus está ministrando com você. E não vai precisar homem ministrar quando Deus ministra. O apoio também é um apoio psicológico. Cada vez que você pensa bem, cada vez que você tem uma palavra, cada vez que você se comporta bem com seus apóstolos, isso é um apoio. E apoio também físico. Algumas pessoas acham que os seus pastores, aí quem está me assistindo também vai saber disso, acha que os pastores só recebem presente no dia do aniversário dele. Aliás, o meu é 10 de outubro, tá? Aqui todo mundo já ir preparando o mistério. Acho que só recebe presente no dia do aniversário. E alguns só conseguem dar para o pastor meia e gravata. Só o que dá é meia e gravata. Toda hora, meia e gravata. Parece que o pastor só tem pescoço e pé. Meia e gravata. Mas os diáconos são levantados por Deus para apoiá-lo também, nessa questão física. Enfim, apoiá-los com primícias. Eu li em um livro que achei muito interessante, um pastor que por 40 anos liderou uma igreja e começou um grupo de diáconos naquela igreja. A igreja cresceu de forma muito poderosa. Um dia um diácono chamou ele e disse: pastor, se faltar dinheiro aqui para pagar uma secretária, a gente para com o serviço de secretaria na igreja. Se faltar dinheiro aqui na igreja para a gente comprar móveis, a gente não compra os móveis. Só não pode faltar dinheiro para o senhor viver, porque a palavra profética não pode deixar de sair do altar. Olha o entendimento do indivíduo, olha o entendimento do cara. Eu lembro no meu tempo de infância, de adolescente, que os irmãos
e houve uma iniciativa de irmãos e de pessoas, não só na igreja que eu estava, em outras igrejas também, houve uma iniciativa de irmãos se juntarem para comprar um carro para o seu pastor. Foi um motivo de maior comentário. Os que gostam de murmurar já acharam um bom motivo, já acharam um excelente motivo para dar uma boa e começar o clube das murmurações, tá? Mas eles estão com bom entendimento para abençoar seus líderes, abençoar seus pastores, tá? Então por isso que se levanta grupo de diáconos, presbitério de diáconos. Eles são levantados para apoiar seus apóstolos, para se dedicar à oração, para se dedicar à palavra. Para dizer a vocês que essa semana eu li 115 versículos e li constantemente esses 115 versículos. Algumas vezes eu li esses versículos aconselhando gente, outras vezes eu li esse versículo em reuniões, outra vez eu fiquei lendo esse versículo indo fazer uma visita, outras vezes eu li indo resolver assuntos da igreja. Mas eu consegui fazer, Deus foi bom comigo, eu driblei as coisas para poder conseguir e trazer aqui uma palavra profética, de que para isso Deus levantou você como diácono na casa do Senhor, para apoiar seus líderes. Deus se levantou para esse fim de maneira poderosa. Número 4, alguém disse glória a Deus aqui, foi isso não? Número 4, outra observação sobre os diáconos: eles são usados por Deus para servir as mesas. Atos capítulo 6, versículo 2, os apóstolos disseram: não é razoável deixarmos de orar, deixarmos a palavra para servir as mesas. Então vamos levantar um presbitério de diáconos para servir as mesas. Alguém diga glória a Deus aqui comigo, vamos, me ajude. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas, tá? Os diáconos são levantados para servirem as mesas, e isso todos nós devemos fazer também. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que essas mesas, no plural, se referem a 3 mesas. Aí estão elas. Quais são elas? Leia para o seu vizinho ouvir. Aí em cima também. Desliga os celulares, viu, irmãos? Nós estamos no culto. Qual é a mesa? Mesa do Senhor, mesa do seu pastor. Chega a arrepio ouvir essa frase. Mesa de órfãos e viúvas. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que essas mesas representam essas 3 mesas, porque ela está no plural. Hoje, no mundo evangélico, alguns não entendem assim, mas essas mesas são essas. A mesa do Senhor, como disse a Bíblia no livro de Malaquias: não despreze a mesa do Senhor, que nós entendemos ser a ceia do Senhor, que os diáconos servem, que também pastor, como eu já disse aqui outrora, e que também servem as mesas de órfãos e viúvas. Alguém diga glória a Deus. Número 5, outra observação importante sobre os diáconos. Quantos estão recebendo? Diga aleluias. Aponte alguém, diga: você pode ser o próximo diácono dessa igreja. Vamos lá, aponte alguém, vamos lá, grita com ele.